quarta-feira, 2 de dezembro. Nesse mesmo dia, em 1834, era fundada a Escola Ateneu Norte Rio-Grandense, a segunda instituição de ensino mais antiga do Brasil. Agora vamos às notícias do dia. Paciente de 40 anos de Mossoró, internada em UTI com Covid-19, sobrevive graças a pulmão artificial. O dispositivo é de alto custo e uma decisão da Justiça determina que o governo do estado arque com um orçamento que hoje está em R$600 mil. Em uma reportagem especial, você vai conhecer a paciente e o drama da família. Pesquisa do Laís, o laboratório da UFRN, aponta que houve aumento de mais de 50% no número de casos de Covid-19 aqui no estado após o período das eleições. Ao vivo, vamos conversar com um dos pesquisadores que vai dar detalhes sobre o panorama da pandemia aqui no estado. O Ministério da Educação determina retorno às aulas presenciais em instituições federais de ensino em janeiro. Famílias que ocupam prédio histórico da UFRN na Ribeira recebem notificação da Justiça, mas dizem que não vão deixar o local. E a conta de energia elétrica vai ficar mais cara a partir deste mês. O Bora RN está no ar. A gente começa o Bora RN de hoje contando o caso, Heloísa, de uma enfermeira de 40 anos que está internada em um hospital de Mossoró, grave da Covid-19, respirando graças à ajuda de um pulmão artificial chamado ECMO, a oxigenação extracorpórea. Pois é, o problema é que esse suporte, né, Mari, do pulmão artificial, ele tem um custo muito elevado. E a família conseguiu, na Justiça, a garantia de que o governo do estado arque com esse custo, que hoje já chega a R$600 mil. E detalhe, que ela e a mãe estão em estado grave no mesmo hospital. Elas foram internadas no mesmo dia, na semana passada. No canto de Sueli, força, esperança e fé. Tudo que ela precisa hoje no enfrentamento à Covid-19. A enfermeira está internada na UTI de um hospital público de Mossoró há mais de uma semana, poucos dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Sueli Veras e a mãe, Dona Ivone, testaram positivo no dia 23 de novembro e na noite do mesmo dia foram para a UTI. No dia 24, Sueli foi entubada e no dia 25, a mamãe foi entubada. Eu fui informada que Sueli não tinha mais nenhuma expectativa de vida e que a única esperança seria mesmo a implantação do ECMO, do pulmão artificial. Um suporte, lembrando aqui que a ECMO não é um tratamento, a ECMO é um dispositivo onde que a gente consegue que dê tempo para o paciente se recuperar. No caso do Covid, dá-se o tempo necessário para que o pulmão tente se recuperar através dos tratamentos convencionais que todos nós já sabemos. Tem uma indicação muito precisa. Para indicar a terapia de ECMO a um paciente com Covid, ele precisa se adequar a alguns parâmetros de gravidade e também de prognóstico. Só que Mossoró não dispõe desse dispositivo nem de uma equipe especialista capaz de fazer a manutenção no paciente. São menos de 10 equipes em todo o estado. E são poucos os hospitais, até mesmo no Brasil. A ECMO, ela não tem ainda código no Conitec do SUS. Por isso que há grande dificuldade da disponibilização desse tipo de dispositivo nos hospitais públicos e até nos hospitais privados. O problema é que os pacientes, quando são indicados para ECMO, precisam com urgência. Sueli, no estado em que estava no último sábado, poderia não resistir nem por mais 24 horas. E a ECMO é cara. Só para implantar custa em torno de 30 a 50 mil reais. Foi quando a família começou uma vaquinha virtual e entrou na justiça. Na madrugada do dia 28/11, nós ingressamos com esse processo e prontamente tivemos a liminar deferida, no sentido de que fosse realizado às expensas do Estado a instalação do pulmão artificial. Começamos uma campanha e
Eu fico muito comovida com as doações que nós recebemos. Foi com essas doações que, abaixo de Deus, a gente pôde contratar a equipe de Fortaleza, que veio com o ECMO, implantou esse pulmão em Sueli e, graças a Deus, ela está respondendo bem. A ECMO foi implantada na enfermeira no sábado à noite e no domingo à tarde uma equipe de Natal assumiu o manejo que precisa ser feito 24 horas por dia. Na Justiça, a família conseguiu o bloqueio nas contas do governo do estado no valor de R$ 37.500. Só que agora, para manter o tratamento como está, Sueli precisa de R$ 600 mil. A família diz que não tem condições de arcar com as despesas e precisa da ajuda do estado. O Estado, apesar de devidamente ciente da situação e da gravidade do caso, não tomou providências no sentido de realizar a instalação do aparelho, tampouco de realizar a transferência da Sueli. Ainda sem o posicionamento do Estado, a família continua pedindo doações. Que é com essas doações que a gente tem custeado a equipe que está aqui enquanto Sueli é transferida. O código da vaquinha de Sueli, para quem quiser ajudar, é 157-1842. Vou repetir, 157-1842. Como você viu na reportagem, a família fala sobre a transferência de Sueli para outro hospital que fica em Fortaleza, todo equipado para pacientes em ECMO. Só que a CESAP, a Secretaria de Saúde aqui do Estado, informou por nota que recebeu uma declaração do hospital em que ela está internada de que a enfermeira paciente não tem condições de ser transferida, ou seja, ela precisa continuar o tratamento no Hospital Público de Mossoró. Cabe agora aguardar se o Estado vai assumir ou não os custos com a manutenção da ECMO e da equipe que está fazendo o manejo do pulmão artificial. A Secretaria de Tributação do Estado não respondeu ao contato que fizemos hoje pela manhã. E sobre a mãe da paciente, Ivone Veras, ela continua internada em estado grave no mesmo hospital em Mossoró. E olha, a gente continua ainda falando, sobre a Covid-19, sobre a pandemia aqui no estado, porque hoje o LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, divulgou um levantamento justamente com dados da pandemia. E esse levantamento deixa muito claro aquilo que a gente já vinha percebendo, que após o período eleitoral houve um aumento e eles quantificaram isso, que foi de mais de 50% no número de casos de Covid-19. E quem traz mais detalhes sobre essa pesquisa para a gente agora ao vivo por Skype é o pesquisador Rodrigo Silva. Já está aqui para falar com a gente. Rodrigo, muito boa tarde para você. É possível então fazer essa relação clara, baseada em números, é ciência. Após as eleições a gente teve esse aumento? Boa tarde. Boa tarde. Isso. Boa tarde, garotas. Sim, a gente percebeu, a gente consegue perceber, olhando para os números da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, a gente consegue perceber que logo no momento que a gente teve a liberação das campanhas políticas, ali na segunda quinzena de setembro, mais ou menos, a gente voltou a ter o crescimento de casos no Rio Grande do Norte, E hoje a gente tem um crescimento um pouco menos acelerado do que a gente viveu no início do ano. A gente tem hoje muito mais jovens e adultos sendo infectados, positivando para o teste, e a gente está num cenário de atenção. A gente precisa ter mais atenção com o que vai acontecer agora e redobrar as atenções, os nossos cuidados, para a gente não voltar a patamares anteriores. Rodrigo, isso também se reflete no número de óbitos? Alô? Está ouvindo? Rodrigo? Opa, agora sim. Isso também se reflete no número de óbitos? Oi, sim. Será que se eu fizer a pergunta ele ouve? Está me ouvindo, Rodrigo? Acho que perdemos a conexão, foi? Então vamos fazer o seguinte, será que a gente pode chamar a reportagem então sobre justamente esse aumento na procura nos exames? No caso, nos laboratórios particulares, a gente viu e apurou que subiu a procura, a demanda por testes de Covid-19. Neste laboratório, a procura por testes Covid, seja o sorológico ou o RT-PCR, aumentou nos últimos dias. A Lab tem registrado uma demanda crescente na procura dos exames do Covid-19. Nesses últimos 15 dias, nós contabilizamos um aumento acima de 57%.
Neste outro laboratório, a procura também cresceu. Houve um aumento significativo nos últimos 20 dias, um aumento de mais de 150% em relação à procura do mês de outubro e setembro. O índice de positividade também registrou aumento por aqui. Há um mês, ele variava entre 2% e 5%. Hoje, segundo um dos diretores do laboratório, ultrapassa os 70%. Índice que está muito próximo do que já foi registrado em junho e que assusta por ter chegado a esse patamar em pouco tempo. A gente passou muito tempo para chegar a 70% de positividade. O que a gente tem achado mais interessante é o tempo curto e essa taxa de positividade está crescendo. Pois é, não só por causa do aumento no número de casos confirmados, realmente a doença voltou a avançar, mas também de outras doenças, né, Mário? Outras viroses e gripes, e aí também as pessoas, até para retornarem às suas atividades presenciais. Foi o seu caso, né, Heloísa? Exatamente, eu fiz também esse exame nos últimos dias e estou dentro dessa estatística aí. Já temos o contato novamente com o Rodrigo Silva, pesquisador do LAIS, da UFRN. A gente vinha aqui conversando, né, Mari? E você tinha acabado de fazer uma pergunta para ele. Se isso também se refletia no número de óbitos, Rodrigo. Você está ouvindo? Olá, agora estou ouvindo. Boa tarde, Esse aumento pessoal. também aconteceu no número de óbitos, Rodrigo? Então, respondendo a primeira pergunta e complementando com essa, a gente de fato vê um crescimento de acordo com a liberação da campanha política, né? Lá em setembro, quando liberou a campanha política, começou a voltar os casos de Covid a crescer, mas não na mesma proporção para óbitos. Então, hoje a gente tem a gente vive um crescimento do Covid no estado, de fato, né? Não na mesma velocidade que a gente viveu em março, abril e maio, mas também a gente não tem um crescimento na mesma proporção de óbitos. Na verdade, óbitos ainda continua naquela tendência de queda, né? Uhum. Então, é um contraponto para a gente também estar observando quando a gente fala de Covid aqui no estado. Uhum. E em relação ao índice de transmissibilidade, como é que ele está? Eu sei que aqui tem algumas cidades que ele se mantém ainda num nível, digamos assim, ok, mas tem várias cidades que ele já cresceu também, não é isso, Rodrigo? Isso. Hoje a gente tem aproximadamente 2/3 do estado, um pouco mais que isso, na verdade, com o RT acima de 1, né? Ou seja, tem um RT ali um pouco preocupante, porque eu tenho uma taxa positiva de transmissão. O RT do Rio Grande do Norte, ele deu uma oscilada, principalmente no dia da eleição, ele deu uma subida. É natural, até porque a gente tinha as pessoas nas ruas, mas se a gente observar para a média mensal, para a média das últimas quinzenas, ele está abaixo de 1, ou seja, ele está numa situação controlável. A gente teve só mesmo o fato das eleições que puxou ele para cima, mas depois ele voltou a ficar abaixo de 1. Então, hoje, quando a gente olha para o estado, é uma situação controlada. Quando a gente olha para alguns municípios, aí a gente precisa ter mais atenção, né? Municípios que vinham há muitos dias sem ter nenhum caso confirmado e voltaram a ter casos confirmados. Então, isso faz o RT daqueles lugares voltar a crescer. Então, atenção. Rodrigo, o levantamento do LAIS, divulgado hoje, também traz orientações, né, recomendações para o setor público, né, para os gestores públicos diante dessa situação e já prevendo um aumento ainda maior, né? Quais são as principais? E vamos só acrescentar uma coisa também, Heloísa, que a gente tem visto, né, divulgação de festas grandes, de shows, o pessoal na expectativa para o verão nos municípios potiguares. Então, essa recomendação chega numa hora importante, né? Isso. Na verdade, são recomendações que a gente vem sempre reforçando em todos os estudos que a gente publica. O principal deles é divulgar, né, conscientizar a população de que essa situação ainda não acabou. As vacinas, apesar de a gente estar recebendo diariamente notícias positivas em relação às vacinas, elas ainda não estão sendo aplicadas, então a gente ainda vive uma situação crítica. Então,
Precisamos do processo de conscientização, do processo de alerta e principalmente também processo de fiscalização, que muitos órgãos públicos, infelizmente, deixaram de ser fiscais, né, de fazer o papel de fiscalização. E como vocês bem falaram agora, a gente está tendo notícias de festas todos os fins de semana, bares lotados pelas cidades, né, praias lotadas. Então, principalmente o papel de fiscalização e conscientização. A gente precisa continuar ainda, infelizmente, tocando nesse assunto aí, batendo nessa tecla. Ok, Rodrigo Silva, pesquisador do LAIS da UFRN, muito obrigada pelo trabalho essencial que vocês fazem nessa pesquisa, tá? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, até mais. Eu estava aqui olhando o celular, peço até desculpa, porque a assessoria de imprensa da Secretaria de Tributação do Estado acabou de nos responder dizendo que o Estado vai arcar com os custos do equipamento conforme os termos da decisão judicial. Então, a família, se estiver assistindo, o recado que o governo dá é que fique tranquila, família, que o Estado vai arcar com esses custos para a manutenção da ECMO na paciente que está internada em Mossoró. E agora a gente vai ver, né, Luísa, outros destaques desta quarta-feira. A determinação está no Diário Oficial da União de hoje. Uma portaria do Ministério da Educação prevê que as instituições federais de ensino superior retomem as aulas presenciais a partir de 4 de janeiro de 2021. Isso inclui a UFRN, o IFRN e a UFERSA. Para isso, as instituições devem adotar um protocolo de biossegurança definido pelo próprio MEC. O Ministério estabelece ainda a adoção de recursos educacionais digitais que devem ser usados de forma complementar. O CREAS-Sul, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, antes localizado em Ponta Negra, passa a funcionar a partir de hoje na rua Tereza Bezerra Salustino, número 1906, no bairro de Lagoa Nova, próximo ao Hospital do Coração. Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal, o novo local é maior e mais adequado ao desenvolvimento das atividades. Atualmente, a equipe atende 128 famílias em situação de violação de direitos e conta com assistentes sociais, psicólogos, advogado, pedagogo, educadores sociais e equipe de apoio. Natal possui 4 CREAs divididos nas 4 zonas. O Rio Grande do Norte voltou a registrar 60% de ocupação dos leitos críticos para tratamento da Covid-19, segundo dados da plataforma Regula RN. O estado não registrava essa taxa desde o dia 4 de agosto. Em 20 de outubro, o índice chegou ao patamar de 34%, o menor registrado nesse período. A maior taxa de ocupação é na região oeste do estado, com 72,9%. Em nota, a UFRN informa que tomou conhecimento na manhã de hoje da portaria número 1030 do Ministério da Educação, que dispõe, como a gente viu aí, sobre o retorno às aulas presenciais em janeiro e que as 69 instituições federais de ensino superior do Brasil vão se reunir amanhã para discutir o assunto e deliberar de forma conjunta. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar que a conta de luz vai ficar mais cara já a partir deste mês. E você vai ver também um mutirão que leva serviços essenciais de abertura e manutenção de empresas para empreendedores que está acontecendo no bairro do Alecrim. A gente volta já já. Voltamos com Bora. A Justiça Federal deu um prazo, Mari, de 24 horas para a desocupação de um prédio histórico onde ficava a antiga Faculdade de Direito da UFRN, lá no bairro da Ribeira. Essa decisão é do dia 30 de novembro e a gente vai trazer mais informações agora, né? Exatamente, porque mais de 60 famílias ocupam este local que, segundo as autoridades, esse local corre o risco de desabar. É um perigo para a vida, né, dessas famílias. E quem vai trazer as informações para a gente agora é Vanessa Camilo. A gente quer saber, Vanessa, boa tarde, se essas famílias foram notificadas.
Boa tarde, Mari. Boa tarde, Elô. Todos que acompanham o Bora RN foram sim. Essa notificação chegou ontem ao meio-dia e é por isso que esse prazo de 24 horas se encerra hoje, agora, ao meio-dia. Só para que o telespectador entenda melhor como está o clima por lá, nós fomos mais cedo, entramos nessa ocupação no prédio do antigo curso de Direito da UFRN. O clima é de tranquilidade e de resistência em relação ao cumprimento dessa decisão judicial. Ou seja, eles não pretendem sair do prédio e um dos motivos para não sair, eles alegam que é o fato de ter uma reunião marcada para essa sexta-feira agora entre a UFRN, a OAB, a Prefeitura, o Governo do Estado, alguns parlamentares e somente nessa reunião é que deve-se chegar a um consenso de para onde eles iriam caso saíssem desse prédio. Como não existe uma definição de para onde eles vão, eles não pretendem cumprir essa decisão judicial. Vamos ouvir o que diz um dos coordenadores do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas aqui no Rio Grande do Norte, o Marcos Antônio Ribeiro, em relação a essa reunião dessa sexta-feira. A gente espera que na próxima sexta-feira a gente tenha uma definição e, diante dessa definição, para onde essas famílias vão, qual vai ser a logística, qual vai ser o comprometimento de cada gestor para que essas famílias não sejam tão penalizadas. Porque a gente já disse, a gente não quer esse prédio. Ela não é aquela escola com salas menores já definidas, banheiros, não. É um espaço que é uma extensão da universidade, aqui só tinha a faculdade de Direito, né? Então ela não atende às adequações para moradia. Quando nós estivemos lá mais cedo, Elô, Mari, todos que nos acompanham, eles deixaram bem claro que eles não querem continuar nesse prédio, como Marcos Antônio bem disse. O que eles querem, na verdade, no final desse processo todo, é a inclusão dessas 60 famílias no programa Pro Moradia do Governo do Estado. Enquanto essa inclusão não vem, porque essas moradias devem ser entregues próximo ano, enquanto essa inclusão não vem, eles pedem um lugar para ficar. E é isso que deve ser decidido nessa reunião dessa sexta-feira agora. Essa decisão de segunda-feira que você comentou logo no início, quando estava me chamando, Mari, Heloísa, ela na verdade é a manutenção de outra decisão do dia 17 de novembro, ou seja, a Justiça já tinha ordenado a saída desse pessoal, o movimento recorreu, eles conseguiram continuar e a Justiça pediu agora novamente que eles saíssem e também, ao mesmo tempo que pediu a saída deles desse prédio, marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 11 de dezembro para ver como é que fica a reunião desse pessoal. A gente vai acompanhar essa situação. A Justiça também determinou uma vistoria, que a Defesa Civil do Estado fizesse uma vistoria. A Defesa Civil foi ontem a esse prédio fazer essa vistoria e o resultado do que foi constatado nós ainda não temos acesso, mas vamos acompanhar o laudo da Defesa Civil e como ficam essas reuniões dessa sexta e da próxima, dia 11 de dezembro. Elô, Mari. Muito obrigada, Vanessa, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Agora a gente vai mudar de assunto porque a Câmara de Dirigentes Lojistas está promovendo durante toda essa semana a primeira edição do projeto CDL nos bairros. O objetivo da ação é facilitar a vida do empresário e do cidadão, levando serviços essenciais para a manutenção e criação dos negócios para mais perto das pessoas. O bairro de Natal, que concentra o maior número de micro e pequenas empresas, foi o escolhido para receber a primeira edição do projeto CDL nos bairros. O objetivo do projeto CDL nos bairros é facilitar o acesso do cidadão e do empreendedor aos órgãos. Então a gente está levando os órgãos até você. Na estrutura que foi montada na Praça Gentil Ferreira, estão disponíveis serviços das Secretarias Municipais de Planejamento e de Meio Ambiente e Urbanismo, da Vigilância Sanitária, do Procon Natal, COSERN, CAERN, AGN, Unimed, Associação dos Lojistas do Alecrim, da própria CDL e também do SEBRAE. Se fala muito na questão burocrática, né? A dificuldade de tornar acessível diversos serviços. E a nossa ideia com essa ação é justamente desburocratizar, facilitar o acesso à informação, ao conhecimento desses empresários e aquelas pessoas que têm o intuito de empreender de alguma forma e juntar esforços com as demais instituições para contribuir com o desenvolvimento local. Luciene não perdeu tempo. Assim que soube da ação, veio abrir a empresa. Ela estava tentando atendimento pela internet há 15 dias. A facilidade, a rapidez, a questão do tempo, que a gente que trabalha não tem tempo.
e tudo muito rápido e muito fácil. É aquela coisa que você que não tem tempo, é a oportunidade. Só no primeiro dia de projeto foram mais de 100 atendimentos. Em março do ano que vem, essa mesma estrutura deve ser montada em um dos bairros da Zona Norte de Natal. A gente tem 2021, uma agenda de março já está na Zona Norte e seguir pelas outras zonas ao longo do ano. O projeto CDL nos bairros segue até o próximo sábado, dia 5 de dezembro. O atendimento acontece sempre das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para acessar o nosso projeto, traga o seu CPF ou o seu CNPJ. Aqui nós faremos a triagem e direcionaremos para o órgão necessário. O que vier para facilitar a vida das pessoas é bem-vindo, né? E olha, a conta de luz vai ficar mais cara a partir deste mês. O governo justifica o aumento com a seca, que baixa o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Luz acesa à toa, geladeira aberta só para dar aquela olhada, banho demorado. Melhor não, né? Não, a energia subiu bastante. E se eu te contar que vai ficar mais cara? Misericórdia, a gente não aguenta. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu reativar o sistema de bandeiras tarifárias, que estava suspenso desde o início da pandemia. O motivo é a situação crítica dos reservatórios das hidrelétricas. O cenário é pior nos sistemas Sudeste, Centro-Oeste e também no Sul, onde o volume armazenado está abaixo de 20% da capacidade. O mês de novembro e dezembro, eles marcam a entrada do período úmido, que não está se verificando. Encontra-se em um momento crítico, com um acionamento de praticamente todo o parque termoelétrico disponível. O sistema de bandeiras funciona como um semáforo com 3 cores. Na verde não tem valor adicional. Na bandeira amarela começa a cobrança extra. Na vermelha o valor sobe mais. E no patamar 2 vai a R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Mas quanto vou pagar mais na conta? O aumento pode variar de 5% a 10% e depende do consumo de energia. Se a gente levar em conta o gasto médio de uma família brasileira, que é de 150 kW por mês, o aumento vai ser de pouco mais de R$ 9,00. Parece pouco, mas levando em conta todos os setores da economia, é suficiente para fazer a inflação subir ainda mais. Ao ser questionado em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro justificou que se nada fosse feito, poderemos ter apagões no futuro. Segundo analistas, ainda é cedo para afirmar que há risco de apagões. A gente tem sim um grande risco de sofrer pressão no sistema e nos preços ao longo do ano de 2021. É isso, Bora RN desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Até amanhã.